Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Na Rua do Acampamento, Doutor Bozano e Monet Plaza Shopping. Especialistas já sabem que uma vida simples, com uma alimentação saudável e até mesmo com exercícios físicos, facilitam e estimulam o nosso organismo e suas defesas e imunidade. E aqui em Santa Maria tem gente que estuda a fundo isso. E no Papo Solto de hoje eu tenho o prazer de conhecer e conversar com a Ivana Mânica Cruz. Tudo beijo. Bom, beijo. Bióloga, geneticista. Ivana, agora esse é um assunto que interessa cada vez mais as pessoas, né? Aliar essa alimentação contra as doenças, né? Então isso é o que vocês realmente estudam, né? Exatamente. Na realidade, o que a gente estuda mesmo, é aquela boa e velha tentativa de desacelerar o envelhecimento. Porque a gente não pode parar o envelhecimento, né? Então se a gente consegue desacelerar, a gente consegue ficar menos tempo doente na vida e mais tempo saudável. Ou caso a gente ficar um pouquinho doente, a gente consegue controlar esse problema. Agora, Ivana, aqui no Papo Solto eu gosto muito de conhecer a história das minhas convidadas. Certo. A gente conversou um pouquinho antes, pessoal, e a Ivana não foi a vida inteira assim, né? Ivana focada na biologia e até mesmo na genética, já passou até pelo direito. Conta pra gente essa história. Bom, a minha história começa lá pequenininha, eu sempre fui muito interessada por brincadeiras, tipo assim, nave espacial e laboratório. Isso é uma verdade. Eu adorava. A questão do Homem-Aranha. Eu apaixonava por Homem-Aranha e queria fazer a teia do Homem-Aranha, olha só. Bom, enfim. Mas a minha família toda, ela era da área social, meu pai era advogado, a minha mãe era professora aqui na universidade, na área de história, política. Então, quase que naturalmente eu entrei no direito. Até o dia que eu fui acompanhar o meu pai no primeiro júri, não é dele. Chegou a entrar na faculdade, então, Não, Ivana. eu entrei e fiz 3 anos, eu estava no quarto ano. E aí eu fui, aí aquela vez deu aquele júri todo e às 7 horas da manhã terminou, e às 7 horas da manhã, quando terminou o júri, eu tinha uma única certeza. Não era pra mim. Não era pra mim, eu imaginava que eu ia ter 50 anos e eu ia estar toda entupida de Lexotan e super mal, porque eu não ia conseguir trabalhar com problemas assim diretos humanos. Aí foi a hora que eu resolvi dar a guinada, não é? Uma decisão nada fácil, Nada né? fácil. A Ivana já estava praticamente encaminhada numa outra profissão. Exato, porque imagina que é bastante complicada, mas eu fiquei pensando assim, bom, eu tenho essa alternativa ainda, né? Eu tenho a alternativa de parar, repensar. Na hora, o que me veio na cabeça é: a vida não é uma corrida, não é? Eu acho que a gente tem que seguir as nossas vontades. E aí, então, eu fui escolher a minha nova profissão. Eu era apaixonada por genética e queria ser pesquisadora numa época que ninguém falava disso muito no Brasil, era muito pouco. Aí eu acabei, então, via um jornal escolhendo que eu queria fazer vestibular para biologia, porque tinha um monte de genética e, como eu te comentei, né, depois uns quase 10 anos depois, esse mesmo jornal me pediu, que era Zero Hora, me pediu para eu falar sobre nos cadernos, né, de vestibular, como eu tinha escolhido. Então eu ainda falei, olha, aconteceu esse circuito, né, foi a culpa de vocês. E aí eu entrei na biologia aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que é a minha grande casa. Fui embora para a URGS, fiz meu mestrado, meu doutorado lá em genética e biologia molecular. Depois eu fui para Universidade da Califórnia, em Davis, para trabalhar com demografia do envelhecimento. Já nessa época do meu mestrado, já eu
fiquei meio que revolucionando, incomodando a minha orientadora, porque eu já queria trabalhar com a ideia da interação gene-planta, enquanto que todo mundo na genética trabalhava mais com essa história de doenças genéticas ou ancestralidade e tal. A Ivana, pelo jeito, a gente sempre gosta de causar, né, Ivana? Negócio sempre indo pro diferente. Vai pra lá, eu queria ir pra cá, isso. Mas é legal, porque eu acho que a gente sempre... quando a gente quer inovar, e recebe o apoio das pessoas na hora certa, no momento certo, isso é muito gratificante, né? Tá, em nenhum momento, assim, quando teve dúvida depois que foi pra biologia? Não, jamais. A gente vê no olhinho que brilha quando fala. É ali. E aí o resultado dessa história foi que acabei indo para PUC trabalhar com biogerontologia, que é essa questão do envelhecimento, e aí as coisas aconteceram. Posteriormente surgiu a oportunidade de eu voltar para Santa Maria, eu voltei para cá, que foi, eu acho, uma grande, digamos assim, potencialidade da minha vida para realmente eu poder explorar mais essa interação planta e a questão do envelhecimento humano. Então eu acho que a PUC foi uma grande escola para mim, foi um momento em que eu tive muito envolvida com as questões clínicas e tudo, e vir para cá foi um mergulho de novo na ciência, e eu fico muito feliz porque a gente não estava esperando isso, mas chega um determinado momento que as coisas acontecem, e aí o trabalho da gente acaba sendo reconhecido. E eu até comentei contigo, as pessoas são interessadas por isso, cada vez mais, né? E cada vez Ivana, mais. Da gente, por exemplo, aqui a gente vê, ó, o boldo fresquinho, quem é que não quer, né? De repente saber os benefícios do boldo, claro, usar realmente, né? Aí aqui a gente tem algumas plantas que a gente usa como chá, que seriam plantas mais medicinais, que geralmente a gente usa para cá. Mas aqui também tem outras plantas que, além de serem medicinais, todas acabam sendo, elas ainda podem e devem entrar na nossa alimentação diária, né? E isso que eu acho legal. E que tem, assim, ó, grande poder anti-inflamatório. Quer passear comigo aqui? Vamos, a gente vê o orégano, né? O orégano, ela é da mesma família da manjerona, né? Então a gente está comendo orégano, está comendo uma manjerona, a gente está comendo, temperando aí, com uma série de moléculas bioativas que estão presentes nele, que vão agir ajudando o nosso sistema imunológico. E às vezes tu pode pensar assim, mas eu vou pegar aqui, o que é isso? Eu vou usar isso aqui assim só de orégano, é muito pouco. Aquilo que eu gosto de salientar. O nosso corpo e as nossas células, para o nosso corpo e as nossas células, tudo que a gente coloca é como se fosse um supermercado. Então, na hora que essas moléculas são super poderosas, entram na corrente sanguínea, conforme o tipo de célula está precisando, ela vai lá e pega do sangue. Então, o mais importante é deixar que o nosso corpo trabalhe com isso, ele que vai absorver mais ou menos. Agora, a única coisa que ele não consegue fazer na sua escolha é aquela escolha que a gente não dá a ele. Então, o que nos resta fazer é comer e deixar que ele mesmo se reorganize lá dentro para usar. Então, o tempero, ele é uma das grandes fontes da imunidade. E a gente também tem que imaginar assim, agora pegando um pouco para a biologia. Quando a gente evoluiu lá na pré-história, a gente não tinha farmácia, não tinha supermercado. E essas moléculas que estão dentro desses alimentos aqui, elas foram evoluídas, elas evoluíram em primeiro lugar para a defesa dessas plantas contra os micro-organismos que atacam elas, não sei se tu entende. Então a planta desenvolveu essas moléculas para se defender dos organismos. E nós lá na pré-história, a gente passou a alugar, digamos assim, né, esse material biológico que ajuda a gente a manter o nosso sistema imune das plantas. Então é uma conversa super evolutiva também, eu fico encantada de ouvir falar e ver a paixão. Agora, Ivana, para chegar nesse ponto, assim, para chegar nesses resultados, né, que é muito estudo, né, Ivana? Se eu te faço essa pergunta, se a gente faz nas horas vagas? Bom,
Estuda? Estudo. Eu acho muito engraçado. Leia bastante. Isso, o meu marido também é pesquisador, ainda que ele trabalha mais na área da ecologia. E para nós, assim, o que a gente chama de perfect day para nós, assim, no final de semana é os dois super sozinhos em casa, e aí cada um estudando, e aí a gente às 10 horas da manhã para e toma um café da manhã, depois às 10 horas para e toma um mate rapidinho, aí volta, daí dá uma descansadinha, vê uma série, 5 horas da tarde, levanta, volta para estudar. Mas aqui a gente é o que gosta, né? É o que gosta. Isso para nós é o nosso dia perfeito, né? É o dia que a gente pode, o máximo assim, ó, um dia bonito que nem esse, lá pelas 11 e pouco sai, vai pra praça, caminha, né? Que é uma coisa importante fazer. E faz um pequeno exercício, volta pra cá. E Ivana, na tua casa, ou até mesmo com os familiares, coloca em prática todo o teu estudo, assim, de tempero. Sim. E lá em casa, digamos assim, o mestre Cuca é meu marido. Né? Ele é tu muito só orienta, então. Não, a gente, geralmente assim, eu invento um negócio e ele vai lá e transforma aquilo numa coisa maravilhosa. Não, assim, isso até porque agora falando assim, bem tranquilamente do dia, há pouco tempo, acho que há uns 2 anos atrás, eu descobri que eu era portadora de uma doença genética, veja só que é normal. E que dá muito cansaço, muita fadiga. E uma das estratégias que eu utilizei, baseado na ciência, para justamente melhorar, é a questão da alimentação. A alimentação é tudo. E a gente usa assim, ó, direto, tipo assim, na carne, em tudo. A ideia toda é o equilíbrio. Tu estuda essa tua doença, então, com a alimentação. Tu te eu coloca mesmo também. Me coloco, uma coisa assim, já diziam, mas então eu vou tentando, até inclusive em cima disso aí, a gente está com um projeto novo, que a gente vai desenvolver com o pessoal da PUC, talvez e com o pessoal também que trabalha com essa parte para, por exemplo, desenvolver suplementos antifadigantes para as pessoas que têm esclerose múltipla, têm fibromialgia e tal. Então hoje eu estou trabalhando muito com essa área também, que acabou sendo pelo fato inusitado. E até o próprio pessoal da área médica que me atende disse, olha, muito provavelmente essa doença aparece nos efeitos mais cedo. Mas como tu tinha uma vida extremamente regrada, saudável, né? Saudável, acabou que foi tardando um pouquinho mais. Exatamente, mas por exemplo, hoje eu como muitíssimo pouco, muito restrito o carboidrato simples, né? E como mais proteína e mais outras coisas. E as pessoas acham, mas como é que eu vou conseguir comer uma comida sem ter um arroz, sem ter... Olha, a gente faz coisas fantásticas e não é deixar de comer, mas a gente pode comer menos. Depois eu acho que a gente vai te mostrar isso no chá. Pessoal, a gente daqui a pouco vai para um intervalinho, um rápido intervalo, porque tem um pessoal, a Ivana não trabalha sozinha, né, Ivana? Tem toda uma equipe que ela tem muito carinho quando ela fala no pessoal que eles estão lá nos esperando no laboratório. A gente vai estar ensinando uma receita de um chá anti-inflamatório, né? Tipo assim, vamos fazer um chá de tarde, né? Um chá normal. Mas será que eu tenho que comer um monte de gordura, um monte de coisas que são gostosas, mas que tem um preço a pagar? Então a nossa ideia, já que nós estamos dentro do laboratório, foi te ofertar, então te convidar, digamos assim, porque a gente chama de um chazinho anti-inflamatório. Então tá, pessoal. Que a gente vai poder passar. Vai passar. A gente vai então agora para um rápido intervalo, então fique aí que em seguida a gente volta com mais Ivana Cruz e mais receitas e mais bate-papo, e o Papo Solto volta daqui a pouco. Solto hoje conversando com a bióloga geneticista, a Ivana Mânica Cruz. Eu tô adorando esse papo, muito bacana. A importância dos alimentos, né, Ivana? A gente estava então lá naquele espaço e agora a gente vai chegar aqui no laboratório de biogenômica. É aqui que tu te sente em casa. Aqui é o nosso mundinho feliz dos cientistas e aprendizes de feiticeiros. Pessoal do mestrado, doutorado. Aqui então que vocês desenvolveram uma das
uma das pesquisas, porque são várias, São né, que várias, vão acontecendo, são várias. da importância então dos alimentos na questão de anti-inflamatório. Isso, a gente trabalha muito com isso. Hoje nós temos várias linhas de trabalho, principalmente com frutos, frutos amazônicos. A gente tem uma parceria muito grande com a Universidade do Estado do Amazonas, também com a Universidade de León na Espanha, a Universidade do Canadá, a Universidade do Japão. A gente tem uma rede aí estudando justamente os efeitos anti-inflamatórios dos alimentos. Muito fruto na jogada, né? Vamos entrar então aqui na tua casa. Isso aí, eu vou te apresentar aqui aqui, o nosso laboratório ele é cheio de partezinhas para poder ver. Então a gente tem um monte de gente, é muito legal. Então, estudantes, mestrado, doutorado, aluno de iniciação científica de muitos cursos. Então a gente tem da biologia, da biomedicina, da medicina, da nutrição, da farmácia, muita gente. Também tem gente associada da educação física, fisioterapia, enfim. A nossa equipe é muito interdisciplinar. É uma família, né? É uma família, e principalmente porque hoje em dia, para fazer esse tipo de pesquisa, tu precisa da cabeça de cada um deles. Cada um vai juntando aí, né? Aí aqui fica o pessoal. O que vocês fazem exatamente aqui no laboratório? Vocês comparam, pegam Eu sou leiga no assunto. Por exemplo, vamos pegar aqui o Moisés. Moisés é meu aluno de mestrado em gerontologia. Gerontologia. Por exemplo, um estudo que a gente faz de triagem, né? E a gente pode coletar o sangue de uma pessoa, do voluntário, e a gente coloca, deixa eu ver, pode colocar assim, ó, em placas, que nem essa aqui, ó, que são placas de culturas de células, e aí aqui dentro a gente pode cultivar as células do sistema imune da pessoa, tá? E aí a gente coloca um inflamatório, uma substância inflamatória que inflama. Aí as meninas que eu vou mostrar lá, elas já pegaram os alimentos, elas já transformaram num extrato. Elas já pegaram esse extrato e transformaram num pozinho. Aí esse pozinho vai ser novamente reestruturado aqui dentro para ser quimicamente analisado e ver o que tem de bom. E aí a gente coloca aqui. Se aquele alimento ele tem uma ação anti-inflamatória, o que vai acontecer é que quando eu colocar junto, essas células não vão crescer, essas células não vão apresentar aquelas substâncias inflamadas que a gente diz, né, que são associadas a esse processo. Lembrando que inflamação é uma coisa legal. A gente é uma resposta de defesa contra micro-organismos, contra bactérias. Só que quando a gente vai ficando velho, isso é importante dizer, ou a gente se detona demais, na ação inflamatória, a gente tem um período pró-inflamatório, que é para comer as bactérias, matar, por exemplo, as bactérias, ou quando a gente se bate e machuca o tecido, é para a gente destruir esse tecido. E aí vem a ação anti-inflamatória, que é a ação que age nas famosas células tronco. Nós sabemos hoje que nós temos células tronco adultas e elas é que vão regenerar nossos tecidos. Na medida que a gente envelhece, infelizmente, as nossas células tronco elas vão ficando meio capenga. E aí é que o alimento entra. Então ele é assim um combustível, né? Ele ajuda, ele é que nem o espinafre do papai. Então dá pra dizer que é muito melhor passear por uma feira do que estar em função de farmácia, né? Isso, exatamente. A farmácia ela vai entrar nas medidas específicas das doenças, ou em algum momento vai ter que tomar um anti-inflamatório. Mas no teu dia a dia, aquele espinafrezinho do papai, agora me lembrei, aqui é bom, né? Vamos lá. Deixar ele trabalhar. Aí aqui, vamos já trabalhar. Aqui também eu tenho vários, pessoal, aqui eu tenho meninas, mas eu também tenho os meninos, não é? A gente tem várias salas de preparo de material, de análises. É um trabalho bem minucioso, muito minucioso. E tu é uma mulher assim, muito dinâmica, muito consegue... Porque tem que se concentrar, vocês ficam horas aqui. Horas, mas na realidade eu já faz muito tempo que eu não tô mais na bancada, que a gente diz. Então assim, mas já passou na bancada há muitos anos. Sim, muitos anos. Então quem leva toda essa parte de, olha, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo bonitinho, limpinho, tudo é feito pelos alunos de mestrado, doutorado, que na verdade são profissionais. É todo mundo farmacêutico, biólogo, biomédico, médico, entendeu? Enfim. E eu fico muito na parte da concepção dos estudos, na revisão, na análise estatística
coordenando os projetos para conseguir recursos. E então o meu trabalho pessoal também é horas e horas e horas sentadas no computador, né? Trabalhando. E a Federal aqui de Santa Maria, a universidade se destaca por esses projetos que vocês fazem. Sim, aqui tem o pessoal aqui também. Eu fico muito honrada da gente estar aqui. Vamos vindo para cá um pouquinho, né? Eu fico muito honrada de estar aqui mostrando para vocês, mas assim, ó, a Universidade Federal de Santa Maria, realmente, ela tem um destaque especial na área de bioquímica toxicológica, farmacologia, tecnologia dos alimentos. Nas áreas rurais, ela é uma das melhores universidades do país e muita coisa que envolve de uma maneira ou outra ou alimentos ou produtos naturais. Calhou que nós, especificamente, aqui é o mundinho da nutrição, né? Da nutrigenômica, né? Que a gente estuda. E a satisfação deve ser quando os profissionais que estão aqui convivem contigo vão embora, vão estudar, né? Ou aparecem com um projeto, né? Bacana. E também que, assim, hoje eu tenho, assim, eu tenho muita gente que já é meu neto científico, então que são pessoas que eu orientei mestrado e doutorado e que depois estão voltando agora aqui os alunos dessas pessoas que são todos já professores. Voltando um pouquinho para a vida particular, tem 3 meninos. 3. Algum nessa área? Nenhum. Ou não? Não. O mais velho, ele é psicólogo, está fazendo doutorado em farmacologia na área de psicofarmacologia e uma das questões que ele estuda justamente é o quanto que alguns alimentos, não é? Aí, no caso, ele vai estar trabalhando com o abacate, pode controlar uma coisa muito importante para a nossa inflamação. Sabe o que é muito importante para a nossa inflamação? Estresse. Então o estresse inflama, né? Então a ideia toda é tentar consorciar hoje técnicas psicoterápicas com a parte da alimentação para realmente a gente ter um resultado. A ideia toda e com a parte da fisioterapia, educação física. Porque a gente tem que pensar a pessoa de um modo sistêmico, né? Geral, né? E aí aqui tá então, a nossa gurizada, todo mundo fazendo altos experimentos, né? Testando. E a gente daqui a pouco vou fazer um rápido intervalo, porque agora sim a gente vai passar lá pra parte do chá. Não é só chá, pessoal, é uma mesa linda que o pessoal preparou com mostrando a importância dos alimentos. O abacate vai estar lá. Vai estar. A gente vai estar falando sobre isso. Então fica aí com a gente. O Papo Solto vai agora para um rápido intervalo. Em seguida eu volto com mais Ivana da Cruz. Estamos de volta então com o Papo Solto. Hoje um programa muito especial, muito bacana esse bate-papo com Ivana da Cruz. Agora a gente acompanhada de outras profissionais, né, que trabalham aqui no laboratório. Eu adorei porque são muitas mulheres, tem os meninos também, mas as mulheres meio que predominam por aqui, né, gurias? A maioria. A maioria. Que coisa bem boa. A gente não conversando durante o programa com a Ivana e falando da questão dos alimentos, né, anti-inflamatórios. E as gurias montaram uma mesa encantadora aqui. E a Audrey vai nos dar algumas dicas. O que a gente tem aqui? Que são esses alimentos, Audrey, que não pode faltar na mesa, então? Na verdade, nós temos alguns alimentos anti-inflamatórios, assim. Especialmente frutas e legumes são ricas em compostos bioativos, que é basicamente o que a gente estuda aqui no laboratório. A ação desses compostos atuando nos nossos genes, né, a maneira como eles podem modular, então, essa questão da inflamação especificamente e o desenvolvimento de algumas doenças. Então a gente tem, por exemplo, a maçã, super importante, no composto que ela é maioritária, que é a quercetina, é o maior representante que nós temos, né? Então aqui nesse cenário desse chá que a gente preparou para vocês, a gente tem maçã de 2 formas. A gente tem um pirê de maçã, um pirezinho de maçã, que esse aqui a gente usou para fazer geleias, né? E a gente usou as cascas então dessa maçã para fazer a preparação do chá. Porque o bacana, gurias, é não perder nada, né? Nada vai perder. Então usa daí para fazer o chá, faz o pirezinho. A gente tá numa época assim que o reaproveitamento é muito importante, né? E essa questão do orgânico também tá muito crescente. Então aí a gente consegue utilizar a casca de uma maneira bem
aproveitada, né? A gente utiliza o alimento como um todo, então. Ele serviu, a gente tem diversas preparações, mas nada foi colocado fora. A maçã a gente coloca no número 1, ou tem alguma ordem dos alimentos, assim, o mais importante, o que atua mais na que não. Vamos ouvir a nutricionista, vai lá, Graziele, a farmacêutica, tecnóloga, nutricionista. Vai. Bem, a ordem acho que seria bem complicada a gente elencar, até porque nós temos frutas, nós temos a parte de vegetais, então são diferentes classes, né? E cada um tem compostos diferentes que vai compor, que nem a Audrey comentou. Vai ter principalmente da maçã quercetina, que faz parte dos outros, mas em uma menor quantidade. Então essa que é o conjunto da obra, digamos assim, é que vai realmente ser um prato, um chá anti-inflamatório, porque cada um deles com as suas moléculas, com os seus componentes, que vai enriquecer a nossa dieta e a nossa saúde, assim. O brócolis com seus compostos muito importantes, que a gente utilizou principalmente na tortinha ali, que eu tô louca pra provar a tortinha, o cheiro tá maravilhoso. Brócolis, então o tomate também com parte dos carotenoides, especialmente o licopeno, que nós utilizamos. O alho, que foi utilizado, né, como principalmente a base do tempero, com casca, lembrando, e cuidando para também a questão do sal, porque nós podemos controlar o sódio através dos temperos. Então, outros temperos não tem necessidade de a gente adicionar em grande quantidade. A casca, eu tenho uma dúvida quando vocês falam da casca, porque eu me animo a cozinhar. Claro. Eu tenho em casa um chefe de cozinha, mas eu me arrisco na cozinha. Pra gente explicar bem, tira essa parte branca e a casquinha corta ela junto ou larga mas inteiro? Assim, eu acho assim que é o importante, o que a gente usa com a casca geralmente é o que a gente vai cozinhar, né? Mas assim, porque se a gente vai fazer, por exemplo, assim, um guacamole, ou vai utilizar numa salada, numa pasta, aí a gente vai tirar. Aí tira a casca. Mas vai fazer um guisadinho, uma coisinha assim, põe a casca. Que não vai ter problema nenhum da fibra, né? Que a gente usa, né? O rosadinho. Por exemplo, tu comentou de fazer um guisado ou qualquer refogado que tu não queira a presença da casca. Tu pode colocar ali com a casca, porque isso vai ferver, tu vai reduzir, tu vai ter que ele vai ficar mais cozidinho. Quando estiver pronto, tu pode tirar a casca, porque na verdade, pela cocção e pelo tempo que ele ficou em contato com a água, tu já extraiu tudo que tu precisava. Depois tu fica só com a pastinha do que tá dentro, com o alho em si. Mas a casquinha depois tu pode provar. Já pode tirar. E vai atenuar um pouco o sabor. Porque o alho geralmente ele tem uma grande presença, né? Então ele dá uma atenuada sem perder, aumentando as propriedades e aí com isso também tu pode colocar mais alho. Essa é uma coisa interessante. Então tu aumenta, né? Porque às vezes tira tu o sal e coloca mais alho e vai e com a casca vai ser como se tu tivesse a metade da quantidade do alho dentro, então é isso que é importante. Gurias, eu já tinha perguntado pra Ivana se ela põe em prática isso na alimentação. Ela disse que sim, vocês. Sim. Com certeza. E acabam passando adiante pra família, pras amigas, todo mundo, então. E inventando muita coisa, né? Aqui eu acho que é uma central de inventação de novos pratos culinários. Receitas novas, assim. E é legal porque realmente a gente precisa desmistificar de que a cozinha mais saudável é ruim ou não tem o sabor. Não, assim, vocês vão provar hoje, assim, modestamente falando tudo que a gente preparou. Tá muito bom. Tá tudo muito saboroso, assim. Realmente a gente usa mais tempero, a gente aproveita o que é o açúcar da fruta mesmo pra fazer redução, então a gente usa menos açúcar, usa menos sal. Importância maior para essa questão dos temperos mesmo, para as especiarias que também trazem outros compostos. Então a gente não tem o que não é bom, mas aquilo que é bom a gente tenta acentuar, então para que a gente possa viver de maneira saudável e mais importante, que é o que a Prof trabalha há muito tempo, que a gente possa preparar nosso corpo para envelhecer. Envelhecer com qualidade. Esse estudo vocês estão fazendo do anti-inflamatório? Olha, a gente estuda essa questão anti-inflamatória. Bom, logo que surgiu aqui, que a gente criou o laboratório de genômica, biogenômica, foi em 2007. Eu acredito que já fazem 10 anos que nós estamos caminhando nessa direção. Já estudávamos e cada vez mais a gente aprofundou. Então, por isso talvez que a gente tenha acabado se destacando, porque esse é um tema relativamente novo, no sentido que antes os cientistas começaram a notar que não era a história do estresse oxidativo só importante para o envelhecimento, que na realidade o estresse oxidativo causava
inflamação. E que a ideia toda é o equilíbrio. Não adianta ir na farmácia, como muitos anos atrás se pensava, e comprar uma cápsula de 1 grama de vitamina C. Na realidade, o que tu vai fazer com isso é prejudicar o teu sistema imunológico, sabe por quê? Porque na hora que a gente tem que combater uma bactéria, a gente precisa dos radicais livres para matar elas. E aí se tu toma, não tem, aí tu vai ter uma imunossupressão. É ruim. Isso é que tem se mostrado. Com alimentação, não. A gente come e aí o nosso alimento, digamos, dirige a história. Ele usa lá o radical livre, mas ele já aproveita tudo isso que a gente tá para poder fazer uma regeneração dos tecidos. Aí tu falou do estresse, o abacate é um bom aliado, então, do aliadíssimo, né? muito Vocês legal. Bastante Isso, estamos começando o projeto novo, nosso projeto Abacate, com base em pesquisas internacionais que já mostram que ele é extremamente bom, um ótimo suplemento alimentar, principalmente o óleo, para tratar doenças, artrite, doenças osteomusculares. Então, aí também vem uma dica aí, quem tá com muita dor nas articulações, né? Abacate. Agora, um abacatinho não doce, né? Porque o açúcar, ele, ó... O brasileiro tem essa questão do abacate como uma sobremesa, e outras pessoas com salgado, né? Tem a guacamole, até como salada, né? Exatamente. O azeite. E se tu não conseguir, porque tem uma questão cultural, depois que tu aprende a comer aquilo daquele jeito, às vezes é difícil. Então, o que eu diria? Porque o pessoal me perguntou isso. Bom, se tu não consegue comer o abacate salgado, faz o seguinte, faz uma batida de abacate. Aí tu não vai colocar o açúcar e coloca então um pouquinho de adoçante, um stevia, isso é uma coisa natural, nunca coisas artificiais, que não é boa, né? Que nem aspartame. Ou não coloca nada, pronto, terminou o problema. Então daí tá um belo de um... Aqui, por exemplo, a gente tem abacate com atum. Olha só, que delícia! Então a gente pegou o atum, colocou o abacate, deu uma temperadinha assim pra acertar, corrigir sal ou pimenta, essas coisas pra gosto mesmo, pra quem prefere, né? E é uma opção super boa, porque depois vocês vão ver que a gente sente o gosto do abacate, mas ele é mais suave. Então não é uma questão de que as pessoas pensam que vão comer só o abacate. Muito acentuado. Não, ele fica bem acentuado no Eu gostei que tem uma variedade. Esse chá tá bem variado. Ó, tem a massinha de panqueca. Mas aí panqueca, mas é uma massinha de panqueca diferente, assim. A gente usou... A única farinha utilizada foi aveia. Farinha de aveia. Nada de aveia. Só a base dela, aveia, então, para que se torne mais saudável. A aveia tem porção de fibra riquíssima para quem tem colesterol, triglicerídeos altos, então é bem importante consumir. Então, uma maneira de colocar também, né? E gurias, não tem idade, não tem momento para iniciar. Quem tá nos assistindo hoje tá com uma alimentação toda errada, o momento pode ser agora, né? Isso é super importante, até eu queria comentar. Os polifenóis, que são os grandes moléculas bioativas associadas à inflamação, a gente não consegue armazenar, sabe? Então a gente tem que comer todos os dias. Então, toda hora e todo dia é dia disso. Então, não faz mal que você não comeu ontem. Come hoje, a maçã, o tomate, já vai mudando. Isso que eu ia comentar, assim, ó, não tem tempo pra fazer o bolo, pra fazer a torta, pra fazer uma panqueca, começa pela fruta. Começa pela verdura, começa pela salada, começa a incorporar isso na alimentação que já tá ótimo. E daí vai criando gosto e daí a questão da cozinha também. E outra coisa, assim, ó, que muitas das nossas receitas, elas são assim, que a gente com as meninas se desenvolveu então um projeto de extensão agora que é o vou falar para quem quiser mais informações, como é que funciona. A gente tem então uma página no Face, no Instagram. Basicamente é um projeto de extensão onde a gente lança as nossas ideias de receitas. Vão ensinando ali então. Exatamente. Então são receitas onde todas as pessoas, né, com alimentos que nós costumamos consumir diariamente, e a gente faz a preparação delas e insere alimentos que tenham propriedades e a gente faz utilizar, né, fazer a extração, por exemplo, desses compostos, polifenóis, por exemplo, e a gente faz uma receita com a sua forma mais nutricional possível, né? Fazendo algumas substituições do açúcar, farinha de trigo por aveia. Qual é o nome para procurar vocês, né? Então? Qual é o... Cooking Genômica. Cooking Genômica. Cooking Genômica. Pode passar depois no caso do que. Agora, Ivana, eu vejo essa paixão que elas também têm. E é tu que deve passar para todo mundo. Aqui a gente é todo meio encantador isso. É muito bacana poder assim, conhecer pessoas que realmente gostam, né, do que fazem. E eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje conhecer o trabalho.
comentou anteriormente da questão da... se a prof colocava em prática, né? A gente teve uma época, uma questão de curiosidade. Isso aí, pode falar. A gente teve uma época atrás que o RU entrou em greve e ele ficou em greve durante um bom tempo. Então nós criamos, tu vê que a gente tem um espaço realmente muito bom aqui pra isso, assim. A gente criou o restaurante biogenômico. A gente chamava restaurante biogenômico. E aí tinha gente? Só nós, pra vocês. Mas todo dia era um colega que cozinhava pros outros. Então muito todo mundo show. colocava a mão na massa, sempre alimento saudável, sempre tinha uma saladinha. E durante aqueles meses em que o RU ficou Fechado. Vocês se alimentaram aqui com tudo saudável. Aí era muito legal. Não, e aí até mesmo os mesmos pratos cotidianos, mas sempre ricos, não é? Era feito pelo pessoal. Então era muito legal. Hoje eu vou fazer. Já ouvi falar estrogonofe de legumes, é uma coisa muito legal. Não, mas aí a salada dela quando vinha era um prato desse tamanho, mas era um saladão assim, ó, sensacional. Com os olhos, com os né? olhos. Aí Bom, a e minha já que a gente coisa come era com muqueca, né? a gente come com os olhos, mas agora a gente vai comer de verdade, Vamos lá, né? então tá. Mas, Ivana, a gente tem que chamar o resto do pessoal. Claro, né? Essa área aqui, pessoal, é uma área de convivência deles, um pessoal muito bacana, estudioso, dedicado, que, como vocês viram, apaixonados pelo o que fazem. Eu fiquei muito feliz de poder estar acompanhando o trabalho de vocês e feliz porque agora eu tenho mais uma nova amiga. Adorei te conhecer. Um beijo. E a gente vai estar provando essas delícias, eu tenho certeza que vai ser tudo aprovado. Vai ser aprovado. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Chamar o pessoal lá pra eles irem. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Na Rua do Acampamento, Doutor Bozano e Monet Plaza Shopping.